Saúdo a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Quero neste momento deixar o meu abraço, a minha consideração a você que tem ouvido os meus vídeos, tem assistido aos meus vídeos. Você que é inscrito, muito obrigado. A você que ainda não é, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho, para que possamos estar enviando a você as nossas notificações e os nossos estudos bíblicos. Quero neste momento trazer uma passagem bíblica muito importante para nossas vidas. Você encontra no livro de Efésios, no capítulo de número 6, amém? E a partir do versículo de número 1, que fala sobre a justiça de Deus sobre nossas vidas, quando nós obedecemos, né? Fala sobre obediência e proteção de Deus para nossas vidas, amém? Pois bem, diz assim o capítulo 6, versículo de número 1: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo, amém? Então, essa é a primeira coisa que o Senhor nos recomenda, através do apóstolo Paulo, né? Que nós devemos obedecer aos nossos pais no Senhor. Pois isso é justo. Ou seja, não é obedecer só por obedecer, não. Tem que obedecer no Senhor. Tudo na vida de um cristão tem um propósito. Tem um propósito na oração, tem um propósito no jejum, tem um propósito na vigília, tem um propósito no culto racional e tem um propósito na obediência, tanto ao Senhor como na obediência aos nossos pais, né? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Quando você obedece o seu pai em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, você se torna uma pessoa justa, porque você está praticando a justiça, amém? Então, a obediência aos pais é uma coisa importantíssima na vida de um ser humano, principalmente quando ele é um ser humano convertido, quando ele é um ser humano cristão. Se ele não for, então ele procure Jesus, entregue sua vida ao Senhor, você entendeu? Abandone as coisas do mundo, né? E seja obediente ao seu pai, né? Porque com certeza virão bênçãos sobre a sua vida. Nós temos que viver pela fé. Quando o homem não vive pela fé, ele sofre. Ele passa por um processo de sofrimento muito grande. Eu já passei por isso na minha vida, quando eu não entendia o propósito de Deus em mim e não obedecia, porque eu não entendia, então eu não conseguia obedecer, porque os meus olhos estavam fechados para Deus, estavam abertos para o mundo. Então é isso. Então, se você quer ser uma pessoa justa, comece por aí, né? Obedecendo aos seus pais. Versículo 2: Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, não é um mandamento comum. Porque existem vários mandamentos, né? Mas esse mandamento não é comum, porque ele é um mandamento com promessa. Quando você obedece, quando você honra o seu pai e a sua mãe, o que acontece? É um mandamento que vem uma promessa junto com ele. É um mandamento que vem uma promessa junto com ele. Ou seja, quando você honra o teu pai e honra a tua mãe, algo vai acontecer na tua vida. Alguma promessa que o Senhor tem, algum tesouro escondido, né? A Bíblia diz que Deus tem tesouros escondidos, bênçãos, ricas bênçãos escondidas, guardadas para nós. Essas são as promessas que Deus tem em nossa vida. Então elas se cumprirão. Por quê? Porque você honrou o seu pai e a sua mãe. Ou seja, você cumpriu o mandamento que é com promessa. Amém? Então, aquilo que Deus promete, Ele cumpre. 3. Para que tudo te corra bem e tenha longas vidas sobre a terra. Tenha longa vida sobre a terra. Então veja só,
Quando você honra teu pai e tua mãe, você recebe as promessas de Deus. E além de receber as promessas de Deus, a sua vida, apesar das provações, dos problemas do dia a dia que acontecem, Deus, Ele te dá vitória. Deus, Ele te dá vitória, independente de qualquer coisa. Você entendeu? Independente de qualquer coisa. E você terá longa vida sobre a terra, porque honrou seu pai e honrou a sua mãe. Mas se você não honrar o seu pai e a sua mãe, aí Deus já não garante uma longa vida na terra para você. Entendeu? Então é necessário que honremos os nossos pais, né? Que honremos pai e que honremos mãe. Amém? Para que tenhamos longa vida, para que cumpramos o mandamento com promessa, que são as promessas que Deus tem para nós, para que elas se cumprem em nossa vida, para que tenhamos longa vida sobre a terra, amém? E para que tudo corra bem conosco, para que tudo vá bem conosco, amém? Versículo número 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Qual é a instrução e o conselho do Senhor? É a palavra de Deus. Então, não existe um segredo. Primeiro, o pai não deve irritar o filho, de jeito nenhum. O filho tem que respeitar, honrar, você entendeu? Tem respeito para o seu pai e honrar ele. Mas o pai não pode irritar o filho, você entendeu? Então, se você puder fugir de uma discussão com o seu pai ou com o seu filho, fuja e espere que se acalme, os ânimos, para depois você conversar com ele, para evitar de o quê? Que aconteça uma irritação e Deus não se agrade. Antes crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor, que é criar no Evangelho, criar ensinando a ele as coisas de Deus, criar levando para a igreja, criar incentivando ler a Bíblia, criar incentivando ser uma pessoa misericordiosa, não ser uma pessoa briguenta, não ser uma pessoa fofoqueira, não ser uma pessoa de palavra dobre. Bom, essas coisas que a Bíblia condena, né? Os pecados que a Bíblia condena. Você deve criar os seus filhos para que eles sejam uma bênção, né? E não venha a ser cruzes, né? Não venha a ser cruzes para você, né? Você chegar, abrir a boca e dizer: eu tenho uma cruz na minha vida, é o meu filho. Veja que coisa triste, né? Você tem que falar isso, né? Realmente é triste, não é fácil, né? Falar isso. 5. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos, com respeito e temor. Esses escravos aí, no caso, são servos, né? São as pessoas que trabalhavam para os seus senhores, que naquela época chamavam de escravo, mas na realidade aí são servos, né? São os trabalhadores, que nós chamamos hoje de quê? De empregados, trabalhadores, você entendeu? Ajudantes, etc. Então, eles deviam obedecer aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com respeito, né, dele para a pessoa e com o temor de Deus. Não é ter medo da pessoa, é com o temor de Deus, né? Não podemos ter medo de ninguém, nem de Deus, que é o nosso Pai. Nós devemos ter temor e ser prudente como ser humano. Nós devemos ser prudentes como a serpente, né? A Bíblia diz: ser prudente como a serpente e manso como uma pomba, certo? Sempre tendo cuidado, porque o ser humano, ele é falho. Ele pode aprontar a qualquer momento, ou para ele mesmo, até para o seu próximo. Então nós temos que ter temor, temos que ter cuidado, né? O temor de Deus e o respeito com os senhores, ou seja, com os empregadores, hoje no caso, né? Os empregados devem ter o respeito pelo seu empregador, que é o seu patrão hoje. Naquela época era os escravos obedecer seus senhores, hoje mudou. Hoje é os empregados obedecer ao seu patrão, porque ele que paga o seu salário, você entendeu? Ele é o dono da empresa onde você trabalha. Se não tivesse a empresa, você não poderia trabalhar. Você estava desempregado, ele lhe deu um emprego, então você deve respeito a ele.
Com certeza, esse respeito tem que ser no temor do Senhor, amém? Com sinceridade, de coração, como a Cristo. Por que a maioria das empresas hoje estão contratando pessoas evangélicas? Principalmente pessoas que entendam a palavra de Deus também, que tem evangelho por aí que não sabe o que é isso que eu estou pregando aqui. A verdade é essa, ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é obedecer pai, obedecer mãe, obedecer patrão. Ele não sabe o que é obedecer ninguém. Ele não tem escrúpulo, não tem o caráter de Cristo não está dentro dele. Infelizmente isso existe, né? É a pura realidade. Mas para fazer o quê? Então, o que acontece? Os donos da empresa estão procurando hoje os pastores, os líderes, perguntando: vem cá, qual é o irmão que você tem aí, que conhece a palavra de Deus e que eu posso pregar ele na minha empresa e não vou ter problema com ele. Está acontecendo. O pessoal está mandando os currículos direto para as igrejas, automaticamente. Porque tem temor de Deus, são obedientes, são pontuais, chega na hora certa. Você está entendendo? Ganha o dinheiro, mas ganha um dinheiro justo, honestamente, sem estar falhando o dia, perdendo o dia de trabalho, aquela coisa toda, né? Então, isso é importante. Não porque o evangélico é melhor do que os outros, não é isso. É porque ele tem o temor do Senhor. O Espírito Santo mora nele. 6. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam. Ou seja, quando o patrão não está na empresa, o cara pinta e borda, brinca, pinta e borda, não trabalha direito. Mas na hora que o patrão chega, ele muda completamente o seu jeito de ser. Você entendeu? Na frente do patrão, só para agradar o patrão, para enganar o patrão, agradar e enganar ele. Isso acontece também nas igrejas. Vai ter um trabalho na igreja hoje, o pastor não vai estar, né? Aí aquele irmão sabe que ele não vai estar. Aí de repente o pastor chega de surpresa. Aí o irmão vê que o pastor chegou surpresa, corre, se arruma e vem para a igreja. Então ele veio para agradar o quê? O homem, não a Deus, entendeu? Então, a obediência aqui que Paulo pede não é para agradá-lo, você entendeu? Quando ele os observa, mas como escravo ou como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, entendeu? Porque você tem Jesus na sua vida. Não é porque você, eu vou para a igreja, só vou se o pastor tiver. Eu só vou para o estudo bíblico se o pastor der o estudo. Então você não é cristão, desculpa, você precisa se converter ainda. Eu sinto muito falar isso. Isso é triste falar, mas é verdade, né? Entendeu? Então, se eu estou numa igreja, o pastor colocou alguém para dar um estudo na igreja, é porque aquela pessoa tem capacidade, senão ele não teria colocado. Então a minha obrigação é o quê? Apoiar este irmão, entendeu? Então por isso que eu coloquei o tema, né? Obediência no Senhor. Obediência no Senhor. Obediência tem que ser no temor do Senhor, né? Obediência no temor do Senhor. Esse será o nosso tema dessa pregação que estou trazendo agora. Amém? Que nós vamos até o versículo de número 9. Depois a gente vai começar a falar sobre as armaduras de Deus, né? Eu quero trazer detalhadamente para a gente explicar o que é uma armadura, o que é um capacete. Você está entendendo? É isso que eu quero explicar. Mas vamos lá, já está quase terminando essa primeira parte. Então vamos lá. 8. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que pratica, seja escravo ou seja livre. Amém? Então, veja só, se você é livre, naquela época existia escravo, na época da escravidão, né, gente? Existia pessoas escravas, que eram servos, né? Ou escravos, mas era chamado como escravos, trabalho forçado. E tinha outros que eram livres, daqueles que ganhavam o seu salário. Quando você trabalha e ganha um salário é porque você é livre. Quando você trabalha e não tem salário, você é apenas pão e água, aí você é um escravo, é açoitado, você é um escravo. Que naquela época ainda existia muito isso. Na época lá do apóstolo Paulo, existia muito isso, de açoitar as pessoas. O próprio Paulo foi açoitado, você entendeu? Senhores de engenho, né? Existia muito. Então, o que Cristo disse? Não importa que ele seja livre ou que ele seja escravo, que o Senhor irá recompensar ele.
Por quê? Pela sua obediência, porque praticou o bem e não o mal. 9. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Então aí o Senhor falando o seguinte, que do mesmo jeito que ele abençoa o servo, ele abençoa o Senhor. Do mesmo jeito que ele pune o servo, ele pune os senhores. Vocês, senhores, tratem seus servos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, que é Deus, que é o mesmo Senhor. O mesmo Senhor do escravo é o mesmo Senhor o mesmo Deus dos escravos é o mesmo Deus dos senhores. O mesmo Deus do servo é o mesmo Deus do patrão, você entendeu? O mesmo Deus do empregado é o mesmo Deus do patrão. Portanto, tem que haver, né, esse amor de um para com o outro, independente da posição social de cada um. De ter mais dinheiro, de não ter, de ser dono da empresa, de não ser, não importa. Isso não importa, de ser o pastor da igreja, não sei. Tem que haver o amor, tem que haver a igualdade, não pode haver acepção de pessoa. E ele não faz diferença entre as pessoas, ou seja, Deus não faz diferença entre as pessoas. Amém? Uma vez vocês sabem que o Senhor de vocês está no céu, que é Deus, e ele não faz diferença entre as pessoas. 10. Finalmente, fortaleça no Senhor e no seu forte poder. Amém? Então, fortaleça no Senhor e no seu forte poder. É o versículo 10 onde nós vamos parar, porque depois nós vamos começar a falar sobre as armaduras, sobre os capacetes da salvação, sobre a couraça da justiça, sobre os sapatos da paz, do evangelho. Então nós vamos falar sobre isso depois, é o nosso próximo estudo. Aí a gente termina, mas vamos fazer uma análise desse estudo que eu dei a vocês agora, né? Obedeça, né? Obedeça aos seus senhores, né? No temor de Deus, né? Esse é o tema da gente. Então, analise bem tudo que eu trouxe. Veja que é muito rico a passagem bíblica e que nós só conseguimos alcançar as bênçãos, as vitórias do Senhor, e as promessas do Senhor só se cumprem em nossas vidas quando nós fazemos o que essa parte bíblica aqui está nos falando. Efésios capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 10. Faz parte das promessas do Senhor. Mandamentos com promessa, obediência com promessa, entendeu? Até promessa de vida longa na terra. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Você pode me ajudar compartilhando o vídeo com alguém. Você que já é inscrito em meu canal. Se ainda não for, inscreva-se, deixe o seu like, ative o sininho, clica em todas para que possamos estar enviando a você. Mas se já for, já conhece, gosta das pregações, acham que é edificante para você, então envie também a outra pessoa. Não fique só para você, né? Porque quando nós ficamos com uma coisa que a gente gosta só para a gente, nós nos tornamos egoístas. Mas quando nós espalhamos a outras pessoas, enviamos a outras pessoas, que seja uma só, você já fez a sua parte, e aí você se torna, em vez de egoísta, você se torna um pregador da palavra do Senhor. Através de quê? De apenas de um compartilhamento. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo.